Olá pessoal, no ar mais um programa Fórum aqui diretamente do estúdio da TV Unesp em Bauru para toda a cidade e também pela internet. Olá, seja bem-vindo ao programa de entrevistas da TV Unesp. Crimes como furtos, roubos e assassinatos sempre assustam a população e reforçam a sensação de insegurança. A solução para isso depende diretamente da segurança pública. Ela é formada por um conjunto de ações das autoridades e também dos cidadãos, de cada um de nós. Nessa rede de instituições, a polícia é apenas a ponta mais visível. No fórum de hoje, nós abrimos espaço para analisar como está, então, a nossa segurança pública. Nosso convidado é o cientista social Luiz Antônio Francisco de Souza. Ele é doutor em Sociologia, estuda o poder das polícias e coordena o Observatório de Segurança Pública da Unesp. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Você ajuda a fazer o fórum. Participe acessando o nosso site e acompanhando as nossas atualizações no Twitter e também no Facebook. Bom, vamos começar falando sobre prevenção, né? A fase anterior ao crime, que seria o ideal, né? A prevenção ela evita danos financeiros, emocionais e também a abertura de um processo judicial que ele consome recursos do Estado, né? Para se investigar, descobrir o autor de um crime e punir a pessoa. Como que você tem visto a atuação da Polícia Militar, que é a preventiva, nos últimos 15, 20 anos aqui no nosso estado? Se nós pensarmos num longo período de 15 anos, nós tivemos um relativo avanço, uma melhoria na qualidade da formação, uma melhoria inclusive na parte de equipamentos, de comunicação por parte da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo ela tem essa característica judicial de ser a polícia ostensiva e, portanto, a polícia preventiva, quer dizer, a ideia de que os policiais eles estão o tempo todo tentando acompanhar a tendência da criminalidade e propor medidas que evitem a realização do crime. No fundo, a prevenção ela é a parte mais importante de qualquer política de segurança pública. Paradoxalmente, e talvez a gente até vá usar essa palavra mais vezes neste programa, é a parte que se investe menos. Tanto do ponto de vista da investigação, da pesquisa e mesmo do ponto de vista, por exemplo, da distribuição do efetivo. Para a maior parte das pessoas, segurança pública no sentido preventivo envolve colocar o policial na rua num momento em que ele está observando para impedir o cometimento de crime. E hoje nós sabemos, como vocês bem apontaram aqui logo no começo, que a polícia é a parte mais visível, mas não necessariamente a parte mais efetiva da prevenção, né? Porque a prevenção ela envolve uma quantidade enorme de outras ações do Estado e da comunidade, que envolve, por exemplo, uma prevenção situacional. Em algumas circunstâncias, uma câmera de segurança pode ter um efeito dissuasivo importante, mas também a prevenção ela pode ser uma prevenção social, ela não precisa ser uma prevenção situacional. Então, por exemplo, a informação, né? O diálogo, o conhecimento, o fato das pessoas saberem o que elas devem fazer quando elas estão diante de uma situação que pode redundar num crime, é mais importante às vezes do que a própria presença policial. Hoje a prevenção ela envolve uma rede de prevenções e a Polícia Militar ela tem que ter um papel importante nessa rede, fazendo parte dessa rede. Um dos equívocos em relação, por exemplo, à prevenção, e isto você pode investir pesadamente nos policiais, você pode formá-los melhor, você pode dar coletes à prova de balas, mas o que o policial precisa fazer mesmo é estar mais próximo da comunidade. Então, a política de prevenção, quer dizer, nós não podemos falar que exista uma política pública de prevenção no Brasil. No estado de São Paulo não tem, certamente no Brasil não tem. Tem estratégias, ações de prevenção. Uma política de prevenção por parte da polícia, a melhor que se conhece no planeta hoje, ainda é chamada e conhecido de policiamento comunitário, né? O policiamento comunitário, qual é a ideia? O policial ele não está ali para prender criminosos, ele está ali para ajudar a comunidade a lidar com as situações de insegurança, de risco e com situações que eventualmente possam redundar em crime. Quer dizer, o papel do policial comunitário é mais um papel de informante, né? De especialista no crime, aquele que tem o mapa, o desenho da criminalidade numa certa região e pode, conversando com a comunidade, ajudar essa comunidade a enfrentar melhor esta situação, minimizando os riscos. Luiz, né, por parte da comunidade, a gente percebe que talvez uma política para
buscar mais segurança tenha sido apelar para a segurança privada, para a segurança particular. Nós temos aqui uma matéria do G1, uma matéria de maio de 2009, e ela traz alguns dados de que no Brasil, naquela época, 500 mil imóveis eram monitorados por sistemas de segurança, sendo que 53% deles eram aqui na região sudeste do país, em que se localiza São Paulo. Era um mercado que desde o começo dos anos 2000 tinha crescido em média 13% e que só em 2008 tinha faturado R$1,5 bilhão de reais. Por esses dados, a gente começa a perceber que a segurança tem ficado cada vez mais privada, tem sido privatizada e tem sido menos, as pessoas têm apelado menos para a segurança por parte do governo, por parte da segurança pública. Isso ocorre em outros países também ou não? Certamente, essa é uma tendência planetária. Estes dados, eles certamente são subestimados. O mercado de segurança é um dos mercados mais ricos, né, e mais ágeis que hoje existe no planeta inteiro. Esta tendência à privatização da segurança, ela começa com as grandes corporações, com as empresas, com os bancos, com a segurança patrimonial e se estende para toda a comunidade, chegando até o cidadão dentro da sua casa, né? O cidadão hoje dentro da sua casa tem, né, contratado segurança patrimonial. Os famosos seguros, né, já refletem isso, mas eles também estão investindo cada vez mais, né, até uma certa democratização da segurança pessoal, né? Em países como o Brasil, com as características do Brasil, a privatização da segurança assume talvez uma face mais profunda e talvez até mais perversa. A segurança privada ela é muito mais presente hoje no cotidiano de países como México, Brasil, China, Índia. Os países que estão em desenvolvimento estão vorazmente correndo atrás da segurança privada. Por quê? Porque os indicadores de segurança desses países são piores do que os indicadores de segurança dos países desenvolvidos. Historicamente, os países desenvolvidos tiveram tempo para aplicarem políticas de segurança pública, políticas de contenção do crime, políticas urbanas para diminuir a vulnerabilidade social de jovens, por exemplo. Os países em desenvolvimento, eles meio que chegam, vamos dizer assim, com 50 anos de atraso, né? Luiz, e aí então, eles incorporam os problemas que os países desenvolvidos têm com uma radicalidade, quer dizer, eles têm que lidar. São países que têm que lidar com taxas de crescimento e com indicadores, que a gente chama, né, de países com altas taxas de criminalidade e violência. Mas pelo que você fala, então, seria uma utopia pensar que a nossa sociedade paulista poderia voltar ao tempo como era na década de 50, com residências mais abertas, escolas com menos grades, menos cadeados, chaves. É uma utopia mesmo isso? É irreversível esse processo? Do ponto de vista da análise, tanto sociológica, das ciências sociais, quanto da análise urbanística, esta é uma batalha que nós já perdemos. Nós podemos talvez minimizar um pouco seus efeitos, né? Legislar um pouco mais sobre determinadas situações mais complicadas, né? E na cidade de São Paulo, por exemplo, houve uma época que havia uma tendência de fechar as ruas à circulação pública, sob a alegação de que era mais segura para os moradores, sendo que a rua é o primeiro, né, espaço público que o indivíduo tem acesso. Quando você fecha a rua à circulação pública, você já está assumindo que perdeu uma batalha, né? Enfim, as pessoas elas optam, né, a comprar, fazer lazer em shopping centers ou em lugares, né, minimamente controlados do que circular no espaço dos bairros ou centrais da cidade. Quer dizer, essa é uma batalha que nós já perdemos. Nós temos que procurar minimizar esse efeito. Então, portanto, fica a fala do Luiz como reflexão para todos nós da importância da participação popular nas assembleias que discutem a segurança pública e nos conselhos. Aliás, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, os conselhos comunitários de segurança. Então, fique ligado, nós voltamos daqui a pouquinho. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Fórum, aqui diretamente do estúdio da TV Unesp, e hoje o assunto é segurança pública. Um dos canais em que a população pode cobrar mais resultado das polícias é o CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança. Em Bauru existem 4, e cada um responde por uma área da cidade. O CONSEG Centro-Sul, por exemplo, abrange a área mais populosa e também comercial de Bauru. Nós vamos saber do presidente deste CONSEG como tem sido a participação da população nas questões de segurança. O Conselho de Segurança acho que é o primeiro grande passo de engajamento da população no que tange segurança pública. A população não deve ser massa de manobra, ela deve se reunir, se congregar
num local em que ela vai ser ouvida tanto pelo delegado, como pelo comandante da Polícia Militar, como pelos secretários municipais, atuando fortemente como uma representação. Outra atitude da população para não ser um sujeito passivo no que tange segurança pública, especificamente para Bauru, que, como já disse, né, deixa de ser uma cidade pequena, passa para uma cidade de médio, grande porte, são os hábitos que envolvem segurança pública. Em Bauru já não dá mais para abrir o portão de casa para sair com o carro sem você observar as laterais sob o risco de ser roubado. Dormir de janela aberta não dá mais, acabou, esse tempo já foi, não tem mais. Luiz, ele citou, o Olavo citou uma questão que a gente até conversou um pouquinho, a questão da inexistência da grade, dormir com uma janela aberta, né? Mas, na verdade, eu gostaria que você falasse a sua opinião sobre o funcionamento dos Consegues, a exemplo deste que é o Centro-Sul. Certamente. Bom, claro, esse é um tema muito eletrizante, né? Porque ele é o tema que envolve uma questão fundamental para nós. Para alguns, nós estamos pouco preparados ainda, porque é uma experiência recente. Para outros, nós temos já muitos exemplos bons e positivos em relação a isso. Quer dizer, é um espaço importante, exatamente porque nós, cidadãos, habitamos o município. E o Consegue atua nos municípios, nos territórios, nos locais que nós vivemos. Então, a nossa opinião, do ponto de vista de política preventiva de segurança pública, não só é fundamental, como ela deve ser levada em consideração. Agora, os Consegues, eles precisam se desburocratizar um pouco mais, eles têm que ter mais capacidade, eles têm que ter uma formação, têm que ter um preparo, têm que ter todo um trabalho no sentido de estimular essa participação. Porque às vezes a pessoa vai, participa um dia, depois não volta. Agora, deixa eu fazer uma questão sobre, já pensando agora depois do crime ocorrido, a fase da investigação. Ela, pela Constituição, compete à Polícia Civil. A Polícia Civil, você analisa que ela tem deixado, de alguma forma, a desejar na investigação de crimes de menor potencial, furtos de objeto, botijão de gás em residência, esse tipo de coisa? Parece que não tem mais fôlego, algumas vezes, para dar esse tipo de resultado, resposta para a sociedade. É isso mesmo ou não? Todas as instituições policiais, elas fazem uma seleção do tipo de crime que elas atuam mais ou que elas acham que tem mais competência para solucionar. É aquela coisa que eles chamam de clearance rates, né? Quer dizer, você se engaja num tipo de crime que você consegue buscar uma solução, que é a prisão e a condenação do criminoso. Aqueles crimes que você acha que não tem como, eles rapidamente esfriam, viram cold cases e vão para os arquivos. E os crimes de menor potencial, né, ofensivo, na perspectiva do policial e do Estado, e não do indivíduo, né? Porque o indivíduo que tem uma carteira furtada é um enorme prejuízo, né? Um indivíduo que precisa de uma bicicleta e tem a sua bicicleta furtada, o prejuízo é gigantesco. As nossas instituições policiais não focalizam esse tipo de crime. Esse crime para as nossas instituições policiais acabam até se tornando, a despeito da lei, em crimes de esfera privada, de ação privada. Quer dizer, depende unicamente do indivíduo, entra no círculo na espiral da privatização, né, da utopia individual. Se proteja, ande com a bolsa colada, não deixe documento, não saia com cheques, com muitos cartões de crédito, né, não use, né, o banco pela internet. Quer dizer, são conselhos que são dados para as pessoas, né, tentarem evitar ser vítimas de crime. E, nesse caso, esses crimes eles acabam, eles fazem parte da estatística, evidentemente, mas não há um interesse muito grande da instituição no sentido de investigar, porque, evidentemente, para alguns casos vão considerar é um volume muito grande, né, que vai bloquear a justiça quando a instituição acha que tem que investir em crimes de maior potencial. Mas esse maior potencial também não quer dizer crime organizado, não quer dizer também crime do colarinho branco, né? Tem alguns crimes que as nossas instituições policiais mais focam, e neste caso são os crimes de furto e roubo, roubo de cargas, drogas e homicídio por conta da pressão pública muito grande. Isso é o atentado contra a vida, né? Exatamente, é o atentado contra a vida. No caso de homicídio, né, uma pressão popular muito grande no sentido de resolver esses casos, né? Nós temos uns dados aqui, Luiz, sobre os homicídios no estado de São Paulo. É uma matéria do Jornal da Tarde. Essa matéria diz que em 99, São Paulo tinha 35,3 homicídios a cada 100 mil habitantes. E no primeiro trimestre do ano passado, pela primeira vez o estado de São Paulo ficou abaixo de 10 homicídios por cada 100 mil habitantes. Ficou com um índice de 9,52 homicídios. Essa melhora no nível na taxa de homicídios
de alguma forma reflete uma melhoria da polícia? Tem alguma melhoria por trás dessa diminuição? Outra discussão eletrizante, né? Há uma constatação, e essa constatação ela é óbvia, ela é correta, quer dizer, são os dados da polícia, mas os dados do Ministério da Saúde apontam para uma redução substancial das taxas de homicídio no estado de São Paulo. Isso é um dado importante, merece ser festejado, certo? E é claro, depois da festa nós temos que sentar e fazer análise do que está acontecendo, né? Então, a análise inicial diz o seguinte: a redução dessas taxas, ela ocorreu, quem puxou essas taxas para baixo, a cidade de São Paulo, a capital, e a região metropolitana do estado de São Paulo, né? Sobretudo a grande São Paulo, né? Cidades do interior, algumas mantiveram as taxas altas e algumas tiveram taxas acrescidas. Então, no conjunto, quer dizer, uma taxa para o estado de São Paulo, com uma população de 41 milhões de habitantes, é uma taxa que às vezes esconde determinadas realidades, então nós temos que analisar com muito cuidado. Existe uma interiorização do crime e da violência no estado de São Paulo. Agora, vamos nos perguntar, por que reduziu-se tanto na cidade de São Paulo e na grande São Paulo? Bom, durante a década de 90 inteira, né, vários projetos, uma enorme discussão, pesquisas, ações, políticas preventivas foram feitas nessas regiões. Até porque os índices já eram muito alarmantes. Os índices eram piores do que os índices colombianos, né? De lá para cá, os municípios entraram mais nesta área. As autoridades públicas tiveram que montar projetos, o policiamento comunitário foi adotado, projetos comunitários foram implementados, recursos públicos foram direcionados para isto, não é? Projetos na escola, projetos com jovens. Então, um conjunto importante de projetos foi articulado neste momento e isso, evidentemente, teve um impacto positivo. Agora, qual é a responsabilidade de cada um nesta redução de crime é uma coisa que ainda está aberta para o debate e a opinião pública, evidentemente. Mas é claro que a polícia se engajou nesses projetos preventivos e isso a gente também deve festejar. Daqui a pouco o Fórum volta para o terceiro bloco com mais assunto de segurança pública. Fique ligado, voltamos já. Programa Fórum de volta, discutindo segurança pública, e nós conversamos com o Luiz Antônio, que é professor da Unesp, coordena o Observatório de Segurança. Nós falávamos sobre homicídios, vamos continuar nesse assunto. Queria te perguntar o seguinte: o homicídio, ele é um dos crimes mais difíceis realmente de serem evitados, serem prevenidos. O que o Estado deve fazer para continuar reduzindo os indicadores de homicídios? A dinâmica ela é bastante complexa, então a melhoria dos indicadores já é um passo importante para melhorar as políticas públicas e focalizar naquelas situações que são mais preocupantes, certo? Se é o caso de relações interpessoais, acesso à justiça é a melhor política e não presença necessariamente da polícia. Dependendo do caso, é controle sobre a abertura de bares, certo? Fechar bar num determinado horário pode ser uma excelente política de segurança pública. Às vezes é iluminação no bairro, né? Às vezes é você atuar mais dinamicamente nas quadrilhas. Mas a política mais eficaz para a redução de homicídios, nos últimos anos isso tem sido mostrado, é impedir que o cidadão comum tenha acesso às armas, sobretudo armas de fogo. Então, a política pública de prevenção ao homicídio envolve continuar campanha de desarmamento, dificultar o acesso das pessoas à arma legalmente, porque essa arma legal ela alimenta o mercado ilegal, e um controle policial mais acirrado sobre o mercado ilegal de armas. Todo mundo sabe, em qualquer comunidade, em qualquer município, onde comprar a arma ilegal e ela vai estar lá esperando por você. E não vem concurso para saber usá-la, certo? Então nós precisamos levar a sério uma política de controle da arma. Agora, toda arma pode provocar um homicídio, e aí envolve outro tipo de política pública, né? Que é a informação, certo? Quer dizer, as pessoas elas têm que saber o risco, né, que ocorre quando ela, por exemplo, usa uma arma branca ou qualquer outro instrumento que possa causar sofrimento e dor na outra pessoa. Então, aí, quando o aprimoramento dos indicadores, melhora as políticas públicas e nós podemos, se não reduzir essas taxas, pelo menos impedir que essas taxas aumentem nas cidades do interior do estado de São Paulo, né, e fazer com que essas taxas, pelo menos, se estabilizem, né?
permanecer taxas baixas por muito tempo é um enorme desafio que a sociedade brasileira, no caso da sociedade paulista, precisa enfrentar nos dias de hoje. Luiz, nós temos uma matéria aqui do site do Estadão, uma matéria que fala sobre uma ferramenta que a Secretaria de Segurança Pública oferece, que é a Delegacia Eletrônica. De acordo com essa matéria, a Delegacia Eletrônica, no ano de 2011, teve 731 mil boletins de ocorrências registrados, o que dá um aumento de 21% no número de registros em relação ao ano de 2010. Desde que foi inaugurado esse serviço em 2000, a unidade ele já recebeu mais de 3 milhões de ocorrências. Então, a gente partindo dessa informação, para a gente poder encerrar o programa, qual que é a importância da população relatar esses crimes, informar a polícia sobre esses crimes que acontecem? Bom, a informação é o principal instrumento de políticas públicas, certo? Não é a força, né? Não é o uniforme, não é o distintivo, é a informação. Se você tem informação, você faz políticas públicas. Se você não tem informação, você faz qualquer outra coisa, certo? Pode até fazer uma coisa boa, né? Mas aí é chute, certo? Pode dar certo, pode não dar certo. E é nisso que entra a questão do governo eletrônico. Quer dizer, a tendência planetária hoje é estimular cada vez mais o governo eletrônico. Ele é mais eficaz, ele é de baixo custo, é mais confiável e é uma porta muito ampla para o cidadão participar. Agora, tem um fator aí paradoxal, né, no relato maior do crime, certo? Quer dizer, não é que o crime aumentou, é que aumentou o relato, certo? Então, as secretarias de segurança pública, as autoridades, têm que estar cientes, têm que informar a população que, às vezes, o aumento dos números não quer dizer o aumento do problema, mas é o aumento da confiança do cidadão nas suas instituições. E se aumentar o relato, é bom para a política pública, porque você tem o quadro melhor que pode permitir planejamento, desenho de ações e estratégias e assim por diante. Sem contar que isto é um instrumento democrático de gestão, de transparência, que todo governo tem que ter. Então, nós somos favoráveis a isso, mesmo que no primeiro momento possa dar uma sensação diversa. Né? E a gente sabe que a margem é mais ou menos a seguinte: a cada crime relatado, 2 deixam de ser relatados. Então o universo ele é um universo maior do que a gente estima. Então é importante ter instrumentos para facilitar o acesso da população aos órgãos, e os órgãos de segurança, nesse sentido, têm que estar preparados também para receber esta demanda e fazer alguma coisa com ela, né? Não basta apenas gerar estatísticas. Aliás, diga-se de passagem, estatísticas que nem sempre são muito confiáveis, porque ainda não há uma política de auditoria das informações prestadas pelos órgãos de segurança no país. Luiz, em nome de toda a emissora da TV Unesp, quero agradecê-lo aqui pela sua presença em nosso estúdio. Muito obrigado. E aproveito para deixar à população um convite que acesse o www.observatoriodesegurança.org e conheça mais o trabalho do Luiz Antônio e dos colegas da Unesp que trabalham nesse importante instrumento de acesso à informação sobre segurança pública. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço, estou disponível para outros programas, caso vocês acham necessários, porque afinal de contas isso é um tema do momento, né? E há vários assuntos na segurança pública que podem ser debatidos aqui. Muito obrigado. O Fórum fica por aqui. No nosso site você encontra outras informações sobre o programa de hoje e pode participar das nossas próximas edições. Além disso, também siga e curta os nossos perfis nas redes sociais. É isso aí, participe, porque as suas dúvidas ajudam a formatar os nossos próximos programas. Muito obrigado pela companhia, continue com a nossa programação e a gente se vê no próximo Fórum. Até lá! Até mais!